Se você quer aprender a fazer desenhos assim, apenas com a caneta e apenas rabiscando, fica até no final desse vídeo que eu vou te mostrar como. E aí pessoal, se você é novo aqui, meu nome é Jason Artes, eu sou desenhista, tenho mais de 6 anos de experiência em desenhos. E hoje eu vou ensinar vocês como fazer desenhos apenas rabiscando, que me pediram muito, me comentam. Sempre comentam aqui nos vídeos para eu ensinar como que faz esse estilo de desenho, que é apenas rabiscando, só com a caneta, inclusive. Então é muito fácil. E se você ficar até no final desse vídeo, eu garanto que você vai sair daqui sabendo desenhar assim. E como eu sei que você vai sair desse vídeo aqui sabendo desenhar, já peço a sua confiança para você deixar o like aí nesse vídeo. Se você é novo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. É isso aí, vamos pro vídeo. Então, vamos aos materiais. Ah, mas Jason, o que eu vou precisar para conseguir fazer esse tipo de desenho? Bom, basicamente você vai precisar de uma folha comum, uma folha qualquer que você tiver aí. Eu estou usando aqui uma Canson 180 gramas, mas você pode usar a que você tiver disponível aí também. E uma caneta comum, uma caneta preta, de sua preferência. E sim, você consegue fazer só com uma. A tonalidade dessa caneta aqui é bem forte, vou mostrar aqui para vocês. Fica assim. Mas se possível, se você tiver outra caneta aí que seja um pouco mais suave, mas você pode ver a tonalidade dela, que ela não é tão forte quanto essa aqui. Então seria legal se você tivesse essas duas, mas se você não tiver, não tem problema, você pode usar só a mais forte, a que você tiver aí. Mas beleza, agora vamos para o que interessa, que é desenhar. Então, a referência que eu vou estar usando é essa aqui, que está bem aqui no cantinho da tela, vocês podem ver, a Crayola. E bom, a gente pode começar da seguinte forma. Como esse tipo de desenho é rabiscando, você não precisa se preocupar com erro nenhum, então você pode começar assim, dessa forma, sem problema. O mais legal desse estilo é realmente não se preocupar com os erros, então você pode começar tentando formar basicamente a sua imagem e não se preocupe com os erros, não se preocupe. Bom, é basicamente um desenho comum, porém no lugar do lápis você vai estar usando a caneta. E você não vai se preocupar em apagar. Caso você estivesse desenhando com lápis, se você errasse aqui, você apagaria. Com lápis você desenharia basicamente assim. Você faria um traço reto para ficar bonitinho, certinho, mas nesse estilo não. Se eu quiser fazer um traço reto aqui nesse estilo, eu passo várias vezes assim, ó. Passo várias vezes dessa forma, no intuito de escurecer a parte que eu quero. Então, você pode ver que forma uma linha, mesmo sendo com rabiscos. Então, basicamente é isso. Se você preferir, você pode começar o esboço a lápis. Você pode fazer o esboço a lápis e depois passar para a caneta. Mas não vai ficar um resultado tão legal quanto direto na caneta, porque esse estilo é mais livre. Então, quanto mais solto, mais espontâneo vai ficar seu desenho e melhor vai ficar o resultado. Então, pessoal, agora vamos esboçar os olhos. Geralmente essa parte eu começo por aí, pelos olhos. Então a gente vai fazer um semicírculo, um círculo pela metade. E esse semicírculo ele vai dentro como se fosse de uma folha, sabe? Uma folha de árvore. É mais ou menos esse sentido aí. É bem parecido com uma folha de árvore. Você pode repetir, como você pode ver aqui. Lembrando, não se preocupe muito com a aparência no início do desenho, porque esse tipo de desenho é assim mesmo, vai ganhando forma pouco a pouco. Então, a pouquinho vai aparecendo a imagem. Então, se não estiver ficando legal, não se preocupe, só continue que vai dar certo. Como vocês podem ver, eu acabei de fazer aqui a forma de uma folha de árvore ao redor do semicírculo que a gente já tinha feito. E continuando aqui com os traços. Para escurecer essa região um pouco abaixo dos olhos, acima e abaixo dos olhos. Aqui na sobrancelha você pode escurecer bastante. Sim, tente fazer ela só em uma direção. Aqui eu estou fazendo indo e voltando. Então, tente não mudar tanto, variar tanto disso, porque senão vai ficar estranho. Tente fazer como se fosse um sentido dos pelinhos e que vai ficar parecido com a sobrancelha real. Aqui a gente já vai iniciar a parte do cabelo. Pegando aqui só uma sombra, fazendo aqui só uma sombra. Agora eu vou trocar para outra caneta, porque essa parte do cabelo dela é mais claro, então eu vou estar usando a outra caneta. Tá até falhando um pouco. E aqui no cabelo, galera, não tem segredo, não tem segredo. É só você fazer uns rabiscos, só que aqui você não pode fazer de forma circular ou de outra maneira. O legal seria que você fizesse esticado para realmente simular os fios de cabelo. Então, se você puder fazer assim,
aqui do começo da franja até o couro cabeludo, então estendo até lá. E algumas partes escuras que a luz não está conseguindo entrar, que aí sim eu vou conseguir dar um contraste a mais, fazendo rabiscos. Agora aqui, pessoal, vamos partir para o outro olho. Novamente, começamos aqui no centro da pupila e vamos fazer um círculo. Como o estilo do desenho rabiscando, não se preocupe. Ela tem uns cílios bem grandes, então é bem bonito. Ficou bem bonito na imagem. E aqui no centro do olho você pode usar a outra caneta, que ela é um pouco mais leve. Então ela fica com uma tonalidade mais fraca, o que é legal, para que não seja igual o escuro da pupila, que ele sempre tem que ser mais forte. Então dá um efeito bem legal. Você pode, aqui ao redor do olho você pode passar novamente algumas vezes, até ficar o efeito circular. Bom, aqui novamente. Aqui em algumas regiões do olho também tem os cílios inferiores aqui, você pode também usar bem de leve, tá? E agora vamos para a sobrancelha. E agora vamos fazer a sombra interna do olho com a outra caneta, com a caneta mais leve. Lembrando, pessoal, sempre traços bem leves, não force muito. Em vez de forçar a caneta para escurecer, você deve passar mais vezes sobre a área para escurecer. Não faça de uma vez, não escureça tudo de uma vez, porque talvez você passe a tonalidade que você gostaria, então não é legal. O ideal é que você passe mais vezes sobre a área que você quer para escurecer. Você pode ver que eu começo bem fraquinho, depois que eu vou passando várias vezes, aí eu chego na tonalidade que eu quero. Aqui ela tem uma pinta aqui, então a gente vai fazer aqui. Pronto. Aqui é a sobrancelha dela, a sobrancelha é bem simples. Bom, a sobrancelha basicamente ela começa desse ponto aqui. É como se os pelos eles fossem dessa direção daqui até lá. Então você faz nesse sentido, que fica bem legal. Claro, não se esqueça do que é rabiscando, então, mas tente fazer. E a sobrancelha também ela é escura, então fiz só uma base com a caneta mais leve e agora eu vou passar a mais escura por cima. Pronto, galera. Agora vamos ao sombreado do olho. Esse sombreado dá um efeito muito legal, galera. Esse sombreado assim. Aqui no nariz você pode perceber que eu vou sombreando ao redor do nariz e na ponta do nariz eu não faço sombreado. Esse que dá um efeito 3D, então não faço sombreado só aos redores do nariz. Então aqui você vai escurecendo aos pouquinhos, tá? Não faça com pressa, sempre com traços bem soltos, a mão bem leve. Vai escurecendo de pouquinho em pouquinho e sem esquecer que não pode escurecer a parte da ponta do nariz, senão vai afetar no efeito de profundidade do desenho do nariz e não vai ficar bem legal. Então não pinte a ponta do nariz. E mantendo sempre o ritmo e o sentido dos rabiscos. Nessa parte que eu tento não forçar muito, não pressionar muito a caneta
Aqui tem um sombreado na bochecha dela. A gente vai escurecer um pouco mais essa parte aqui. Então você pode fazer traços aqui, traços aleatórios, até escurecer um pouco mais. Essa parte é um pouco mais escura do que o rosto inteiro, então você pode traçar bastante para ficar mais escuro e dar um destaque maior. Aqui no início da bochecha também a gente vai escurecer um pouco. Desse lado nem tanto, porque a luz está vindo desse ângulo aí, então aqui é bem pouquinho mesmo, só para dar uma sensação de profundidade aqui na bochecha dela. É como se fosse aquelas covinhas que a gente tem. Eu vi que diferente das demais partes, pessoal, a boca, se você rabiscar ela muito, ela fica descaracterizada e realmente eu tenho medo de errar nessas partes aqui. Então eu prefiro não fazer tanto rabisco assim nela. Assim, dentro dela, tudo bem, mas essa parte ao redor não, porque pode ficar parecendo que é, sei lá, um bigode, então não fica legal. Até evitem sombreados muito assim nessa parte, e dependendo da força também, não faça muito forte, porque fica parecendo que é um bigode. Então, se possível, evitem. Aqui na parte de dentro da boca você pode forçar bastante a caneta, que tem que ficar bem escuro mesmo. Isso vai aumentar a sensação de profundidade, afinal tem um vãozinho que deixa escuro dentro, como se fosse uma sombra. E também aqui tem uns vãozinhos nos lábios também, faz uns tracinhos que também vai dar um efeito bem legal, um efeito 3D. Que é que tem uns vãozinhos naturalmente nos lábios da gente, tem como se fossem umas pelezinhas, e dá um efeito bem legal, você pode fazer que vai dar certo. Agora eu vou pegar a caneta mais leve, mais suave, e vou sombrear toda a parte direita da boca dela, porque tá mais escura essa parte, então vou fazer um sombreadozinho bem de leve, porque a luz está vindo da parte esquerda, então naturalmente o lado contrário fica escuro, e essa parte da boca é mais escura. Agora vem a parte mais fácil e a parte melhor, que é bem boa mesmo de fazer, porque a parte do cabelo mais escuro, você pode soltar a mão mesmo sem medo, você pode passar rabiscando como você quiser que vai dar certo, porque essa parte é escura, então a gente vai ter que escurecer bem, passar várias vezes a caneta, e você pode fazer os traços. Lembrando, eu estou deixando um vão aqui no meio, porque a luz está refletindo aqui e tem que deixar um efeito assim. Então eu vou escurecer todo o cabelo, menos essa parte aí, porque tá batendo a luz no cabelo, então isso vai dar um efeito bem legal no final. Também tem umas partes escuras aqui que a luz não tá conseguindo chegar, que é onde eu vou deixar mais escuro, como você pode perceber ali. E também uma coisa bem legal para vocês aqui fazerem é que quanto mais o cabelo se afasta da pessoa, mais ele fica claro. Então é como se a luz estivesse chegando nele, então quanto mais perto do rosto da pessoa, mais você escurece os fios de cabelo. E aqui, quando você pode perceber que eu faço bem de levezinho quando tá afastado dela. Quanto mais o cabelo tá afastado dela, mais eu faço clarinho e não passo tantas vezes, que é para dar esse efeito que o cabelo tá separado e tá pegando alguma luz ali do sol, não sei, alguma luz ali do ambiente. Aí pessoal, depois de alguns minutos rabiscando aqui, ficou mais ou menos assim. E agora eu vou fazer umas partes escuras aqui nessa parte do cabelo que é branco. Só que, como vocês podem ver, ele tá meio liso. Então, fazer umas partes escuras vai dar um efeito 3D de profundidade. Então, a gente vai fazer bem de levezinho mesmo, com essa caneta mais forte, tá? Então, bem de levezinho, pra dar a sensação de profundidade. Fica tipo um 3D, fica bem legal. Mas lembrando, não é em todo o cabelo, tá? Não escureça muito, não pese muito a mão nessa parte, porque essa parte aqui do cabelo dela é branco. Então, eu só estou escurecendo algumas partes que tá mais escuro, como se tivesse mais fios de cabelo, tá mais amontoado, e a luz não tá entrando. E você pode perceber que eu estou escurecendo fio a fio, então é um tracinho de cada vez que eu estou fazendo, para realmente aplicar a sensação de que é um cabelo. Então, fazendo fio por fio, fica bem interessante o efeito. Beleza, galera. Agora a gente vai partir para a roupa dela. O que também é bem simples. Se tratar de uma roupa escura, então não vai ser nada complicado, nada complexo. Você pode fazer sem medo. E na roupa, galera, é o que eu menos capricho. Então, sim,
eu não acho muito relevante. O mais importante para mim é o rosto. O que vai caracterizar mais o personagem é o rosto, então algo para mim, às vezes eu nem faço nos desenhos, mas eu tô fazendo aqui para vocês verem como é que eu faço. Aqui a roupa dessa personagem é a roupa de couro, então é bem simples parcialmente, mas tem umas partes que tem brilho. Por ser uma roupa de couro, tem alguns brilhos na roupa, onde a luz está pegando. Então, como você vai fazer esses brilhos? Você vai preservar o branco do papel. Você não vai precisar usar qualquer outro tipo de material não, apenas a caneta você consegue sim. É só você preservar o branco do papel, não escureça nessa parte. Então você não vai colorir as partes que você quer deixar branca para fazer o brilho, que vai dar o efeito. E agora, pra gente finalizar, pessoal, tem uma pequena parte aqui do pescoço dela que tá à mostra e que na realidade ela é escura. Então a gente vai escurecer aqui, só fazendo traços aleatórios novamente, bem de leve, com a caneta mais leve que a gente tem. Se você estiver usando só uma caneta, você pode maneirar na força da mão, não pressione muito a caneta que vai dar o mesmo resultado também, tá? Pronto, galera, essa daqui é a prova que você não precisa de materiais caríssimos para fazer um desenho legal. Inclusive eu só gastei 2 canetas, cada uma foi R$1, então material zero. E você não precisa de materiais caros para fazer um desenho, então principalmente nesse estilo. Espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo, que tinha muitas dúvidas aí, o pessoal pedindo para eu ensinar como que fazia. E eu posso fazer mais vídeos assim, ensinando a desenhar outros personagens, ensinando mais técnicas desse vídeo. Se você quiser, deixa eu saber aqui nos comentários, comenta alguma coisa aqui embaixo para eu saber. Se você quer mais vídeos assim, tutoriais nesse estilo ou qualquer outro tipo de tutorial de desenho que eu faço aqui, vocês podem pedir aqui. Então é isso aí, já peço que você considere se inscrever no canal e deixar o like aí pra gente, que deu um pouco de trabalho. Então, tamo junto, valeu!